Com acumulação de forças, participaram do Foro de São Paulo partidos e organizações de esquerda, reformistas e revolucionários, partidos comunistas que se definem como marxistas-leninistas, organizações e grupos trotskistas, partidos comunistas que continuam se definindo como marxistas-leninistas maoístas, Argentina, Peru e Uruguai, que possuem articulação internacional própria em 17 outros países. Partidos socialistas filiados ao não internacional socialista, organizações que continuam desenvolvendo processos de luta armada, como as FARC e ELN na Colômbia, e organizações que participaram da luta armada e hoje atuam na legalidade, como o Movimento 19 de Abril, também da Colômbia, e os Tupamaros do Uruguai, montoneiros da Argentina e diversos outros. Conquistaram o governo através do PT via eleitoral, estando em processo de acumulação de forças, o qual, em qualquer momento, poderá levar à ruptura, isto é, à tomada do poder pela força. E eles estão fazendo isso utilizando-se das liberdades e facilidades oferecidas por uma democracia essa que desejam matar. Intencionalmente, com aliados ideológicos, fazem ressurgir na América Latina, principalmente através do Foro de São Paulo, o que chamam de uma alternativa ao neoliberalismo, o socialismo radical ou a democracia radical. Eles utilizam uma série de nomes, todos eles sinônimos de uma ditadura do proletariado. E isso na contramão da história, acalentando uma volta ao sonho do passado, caracterizado pela tirania comunista. O PT, após criado em 1980, tornou-se o âmbito de variadas correntes comunistas, divididas em duas correntes dentro do PT, a corrente articulação e a corrente organizada. A corrente organizada, ela recebeu principalmente os militantes das organizações subversivas, político-militares que desencadearam a Força Armada. E a corrente articulação, ela recebeu principalmente os intelectuais, recebeu o pessoal do clero progressista, estudantes, e era uma corrente um pouco menos violenta que a corrente articulada. O comunista Antônio Gramsci morreu em 1937, após vários anos, desde 1928, numa prisão italiana. E durante esse tempo, ele fez uma profunda análise do marxismo-leninismo. O Gramsci era comunista mesmo após a análise, apenas ele é um inovador do marxismo-leninismo. Ele continuava comunista, apesar das inovações introduzidas por ele face à análise que ele fez do marxismo-leninismo. E ele afirmou que a instauração de um regime comunista em países com uma democracia e sistema capitalista relativamente consolidados e estáveis não deve se dar pela força. Ele chamou inclusive esses países de ocidentais. E os outros países que não tinham essa democracia e esse sistema capitalista consolidado, ele chamou de orientais. E ele afirmou que a instauração de um regime comunista em países com uma democracia e sistema capitalista relativamente consolidados e estáveis não deve se dar pela força. Isso só se daria nos países orientais. É preciso, ao contrário, infiltrar lenta e gradualmente, de forma pacífica, infiltrar lenta e gradualmente as ideias revolucionárias, sem jamais declarar que isso esteja sendo feito, sempre pela via pacífica, legal, constitucional, entorpecendo consciências
e massificando a sociedade com propaganda subliminar, imperceptível aos mais incautos, que, por sinal, representam a grande maioria da população. Segundo Gramsci, o objetivo revolucionário será atingido pela utilização da estratégia revolucionária gramscista. Com o partido já organizado PT, o governo já conquistado via eleitoral, mas não poder total. Tudo permeado pela luta de classes na sociedade civil. E o que é a sociedade civil? É o espaço público em que as diversas classes, principalmente a burguesia e o proletariado composto do campesinado, do proletariado e ainda daquelas minorias excluídas da classe média. Então, essas classes é que se chocam dentro da sociedade civil. A sociedade civil é onde se passa a luta de classes. Há que destacar, em meio à luta pela hegemonia, a ocupação de espaços ou chamado aparelhamento do Estado. Isso qualquer um aqui no Brasil vê com o governo do PT. A hegemonia cria mentalidade uniforme em torno de determinadas questões, fazendo com que a população acredite ser correta esta ou aquela medida, este ou aquele critério, esta ou aquela análise de situação, de modo que, quando atingido o comunismo, já não haja qualquer resistência. Isso deve ser feito a partir de diretrizes do que Gramsci chama de intelectual coletivo, o partido, que as disciplina pelos intelectuais orgânicos, políticos qualificados, dirigentes, organizadores, formados no partido para orientar, influenciar e conscientizar massas, que irão, por sua vez, cooptar os intelectuais tradicionais, como professores, principalmente universitários, secundaristas, porque o jovem é um caldo de cultura excelente para a disseminação dessas novas ideias. Jornalistas, editores, com autores diversos, os quais, então, se encarregam de intoxicar o povo, ideologicamente. A hegemonia, adredemente buscada, faz com que a população, independentemente da idade, da condição socioeconômica e do grau de instrução que as pessoas tenham atingido, pensem de maneira praticamente uniforme sobre todo e qualquer assunto, nacional ou internacional. O poder de manipulação é tamanho que até mesmo o senso crítico pessoal desaparece, fica completamente imobilizado, incapaz de ajudar o indivíduo a analisar as questões de maneira isenta. E quando faz, ainda é obstado pelo politicamente correto. Os exemplos de temas manipulados são numerosos: do desarmamento, do aborto, da eutanásia, do movimento LGBTs, lésbicas, gays, travestis, transexuais e simpatizantes, às políticas sociais, do racismo ao trabalho escravo, da inculpação social pelos crimes individuais à aceitação do caráter social de movimentos comprovadamente revolucionários e violentos, como, por exemplo, as Farc na Colômbia, o MST no Brasil, o Levante da Juventude no Brasil e várias outras organizações revolucionárias pela América Latina. Nós levaríamos aqui a noite toda denunciando. Todos esses movimentos visando destruir por completo valores e crenças que a sociedade tinha entranhados em sua alma, mas que, justamente por isso, não servem aos interesses do partido. Uma vez superada a opinião que essa mesma sociedade tinha a respeito de várias questões, atinge-se o que Gramsci denomina superação do
do senso comum. Antes nós tínhamos o senso comum. Nós temos agora, com a superação desse senso comum, nós temos o senso comum modificado. Denomina a superação do senso comum, que outra coisa não é senão o senso comum modificado. Esse, quando não existem mais dúvidas ideológicas por parte da população, se traduz na hegemonia do pensamento. Todo mundo pensa praticamente igual. É o que interessa ao partido. Cada pessoa passa, assim, a ser uma repetidora de ideias prontas. E quando chegar a hora da implantação da democracia radical, a ditadura do partido, aceitaremos, pois já teremos aceitado qualquer ideia ou medida que nos leve nessa direção. Seja ela a demolição das instituições, incluso a domesticação das forças armadas, seja ela a abolição da propriedade privada, seja ela o fim mesmo da democracia, como sempre a entendemos até então, e acreditaremos que será muito normal que a obtenção da futura pseudo-democracia se faça por leis, decretos ou simples reformas constitucionais. Não haverá nenhuma oposição. É isso exatamente a superação do senso comum e que faz a maioria dos brasileiros acreditarem, por exemplo, que a contra-revolução de 64 não passou de um ato impensado dos militares para tomar o poder. Hoje, bandidos são heróis. Heróis se tornam bandidos. Como as Forças Armadas se calaram sobre a ditadura que os comunistas tentavam implantar nas décadas de 60 e 70, e eles afirmam que lutavam pela democracia e direitos humanos, eram os paladinos da democracia e da justiça, ficou impossível ao brasileiro, principalmente da classe média, e que não viveu os fatos passados, compreender que a intervenção das Forças Armadas foi realizada para impedir a ditadura do proletariado, segundo um combate legal. E se elas hoje não intervêm, é porque a grande maioria do povo, já completamente anestesiado, não tem motivação para ir às ruas e exigir tal providência. Vejam, senhores, a que ponto já chegamos. Da mesma forma, fazem com que todos pensem que o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética, quando, na verdade, está ele mais vivo do que nunca, principalmente em nosso continente e principalmente aqui na nossa casa, no Brasil, onde nós temos uma revolução gramscista em andamento. Enfim, a disseminação constante e repetitiva de ideias por intelectuais orgânicos e tradicionais é que permite várias outras opiniões uniformes que não passariam um juízo crítico, caso esse juízo crítico ainda existisse. Daí a facilidade com que chavões do tipo justiça social, cidadania, construção de uma sociedade justa e igualitária, direitos humanos, direito das minorias, militares torturadores, comunista bonzinho para não come criancinha, os militares de hoje são diferentes e etc., que só servem para estimular a velha luta de classes proposta por Marx e Engels lá em 1848, passaram a habitar, sem qualquer contestação, o imaginário popular. A outra técnica gramscista, amplamente utilizada pelo PT, é a ocupação de espaços. Ora, sabendo que a superação do senso comum é a tarefa dos intelectuais orgânicos, aqueles que foram cooptados pelos intelectuais orgânicos tradicionais, sendo os tradicionais cooptados pelos orgânicos, importa reconhecer a necessidade de que eles estejam em toda parte como erva daninha.
Daí o aparelhamento do Estado, a subjugação do Legislativo e do Judiciário e a domesticação das Forças Armadas. Domesticação essa, principalmente pelo aparelhamento do Ministério da Defesa. Há que enfatizar a nomeação pelo intelectual coletivo, PT, partido, de cerca de 25 mil militantes, intelectuais orgânicos ou tradicionais, para todos os escalões de governo petista, seja o escalão federal, estadual ou municipal. Pessoas essas alinhadas plenamente com a ideologia do partido. Estimulada por Fidel Castro, uma organização supranacional, o Foro de São Paulo, um coletivo individual, já vimos que o coletivo individual é uma organização política, de porte muito maior do que o PT, pois internacional, mas sob a influência do PT, que planejou e dirigiu a mais espetacular e avassaladora expansão esquerdista já observada no continente. Nesta ocasião, entre todos os representantes do encontro de criação do Foro, somente o de Cuba representava o governo de esquerda comunista. Passado alguns anos de atuação do Foro de São Paulo, nele se fazem representados esses países que estão aí, todos eles declaradamente de natureza socialista. E socialista aqui entre aspas. Presidido por Lula e coordenado por Marco Aurélio Garcia. Quem é Marco Aurélio Garcia? É o assistente especial da presidência e que cuida das relações internacionais do país. É um segundo Itamaraty à disposição do presidente. Ele é um trotskista convicto. E sob a presidência do Lula e a coordenação dele, a presidência do Lula, foi realizado o primeiro encontro em São Paulo, em 1990, com representantes de 48 organizações, partidos de frente de esquerda da América Latina e Caribe, incluso várias organizações guerrilheiras, correntes das mais diversas do pensamento esquerdista, socialistas, marxistas-leninistas, trotskistas e maoístas. A proposta principal desse encontro, primeiro do fórum, foi discutir uma alternativa popular e democrática ao neoliberalismo. Entretanto, o objetivo estratégico a atingir é o de recuperar para o comunismo na América Latina tudo que foi perdido no leste europeu após a queda do Muro de Berlim em 89. Isso é a reconstrução em verdadeira grandeza da Terceira Internacional Comunista Soviética. E o Lula está cansado de dizer em diversas declarações que muitas coisas que ele decidiu como presidente são resultantes de acordos e decisões tomadas dentro do Foro de São Paulo, tanto no que concerne a política externa, como no que concerne a política interna. O Foro de São Paulo permaneceu no mais absoluto anonimato para a grande parte da população brasileira, eficientemente protegido pela mídia. Falei para os senhores, a mídia nossa, a grande parte é toda controlada por marxistas. Protegido pela mídia, quase toda controlada pelo esquerdismo marxista. Os mais atentos, somente dele tomaram conhecimento, e muito discretamente, por ocasião do 7º encontro, realizado na cidade de Porto Alegre, em julho de 97, 7 anos depois, sem que fosse noticiado a finalidade e o porte do evento. Presentes 158 delegados, 58 partidos procedentes de 20 países, 36 organizações fraternas, cerca de 400 representantes de partidos
e organizações de esquerda do continente e centenas de militantes. A defesa incondicional do governo socialista bolivariano Hugo Chávez na Venezuela, o apoio a Evo Morales na Bolívia, mesmo quando ele contrariou interesses brasileiros e agrediu a soberania nacional, quando ele fez aquela encampação lá na Guias, etc. Como também a Rafael Correia do Equador e as relações sempre especiais com a tirania cubana, investindo pesadamente em Cuba, fazem parte do alinhamento e dos acordos, nem sempre declarados, do governo do PT com o povo de São Paulo. A recusa de Lula em taxar as Farc como narcotraficante e terrorista é outra imposição do Foro de São Paulo. O Itamaraty, por imposição do presidente, as trata como forças beligerantes, participando da vida política da Colômbia, em contraposição ao governo, mas partícipe, força beligerante, não narcotraficante nem terrorista. Mesmo após a prisão do traficante assassino Fernandinho Beiramar pelo exército colombiano, em plena selva, protegido pela guerrilha e acompanhado do chamado Negro Acácio, responsável e operador do narcotráfico realizado pelas Farc. Será conhecido. Fernandinho Beiramar abastecia de cocaína o crime organizado no Brasil. Os senhores sabem o que isso significa para a nossa juventude. O crime organizado no Brasil, trocando armas com a Farc. A entrada de narcóticos no Brasil, sem dúvida, por atingir grande parte da juventude hoje, já é um problema de segurança nacional. Pastores vêm aí com crack, matando a nossa juventude, meninos com 12, 13, 14 anos, as cracolândias espalhadas pelas grandes cidades, pelas médias cidades, pelas pequenas cidades, e agora está entrando um outro narcótico pior do que o crack, mais barato do que o crack, e com malefícios maiores do que o crack, mais rápidos do que o crack causa. A aprovação por Lula do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos tem em vista o preconizado pelo Foro de São Paulo em relação aos direitos humanos, considerado como assunto prioritário para os países integrantes do mesmo desde o seu primeiro encontro. Aí está o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Houve inclusive uma grita das Forças Armadas, houve uma grita da imprensa, houve uma grita do clero, fizeram-se algumas modificações, algumas promessas, pequenas modificações, e o plano acabou sendo colocado em execução. Empurraram com a barriga e o plano foi colocado em execução. A Comissão da Verdade foi criada. É essa comissão que os senhores estão vendo aí. Né? A revogação da lei da anistia já estava sendo prevista aqui, ó. E hoje, através da comissão, do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, existe um projeto de lei da Luísa Erundina, que é do PT e que é marxista, para a revogação da lei da anistia. E já existe também um estudo do Fábio Comparato, advogado de São Paulo, que também é da esquerda, é marxista, o pai dele também era, que dá todo o arcabouço legal para que essa lei seja revogada. Vai ser muito difícil que a instância judiciária não aceite uma ação de revogação se se basear nesse estudo do Fábio Comparato. Ela prevê a mudança dos currículos das escolas militares, que está sendo batido todo dia. Por quê? Porque o currículo das escolas militares ensina a história verdadeira. A história com H e não a história com E. E eles querem mudar o currículo também
porque, infelizmente, as escolas militares estão muito bem consideradas no ranking de avaliação do ensino. Agora mesmo, o coronel aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro fez concurso para 6 universidades americanas. Passou em todas elas. Princeton, Harvard, não sei o que, etc. Passou em todas elas. A Comissão de Direitos Humanos, mediadora de invasões, estimulando a invasão de terra e agredindo o direito de propriedade. Criar uma comissão de direitos humanos quando há uma invasão, e aqui não pode ir para a justiça. Tem que ser decidido por essa comissão de direitos humanos. Quer dizer, estão tirando o direito da justiça de resolver com justiça as invasões de terra. Comitê integrado pelos movimentos sociais para controle da imprensa. A descriminalização do aborto, a união de pessoas do mesmo sexo com a adoção de crianças, estava tudo lá no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. A exclusão de símbolos religiosos no espaço público e mais outras coisas variadas que não é conveniente citar aqui, porque senão seria muito longo. O plano não está, e a feitura do plano foi feita por quem? Pelo ex-secretário especial dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci, ex-militante da mais violenta organização terrorista comunista, a ALN, em ação nos anos 60 e 70, caracterizada por assassinatos, assaltos a bancos e a carros fortes, sequestros e ações de guerrilha. Como vem, é um camarada bastante intelectual. A ex-ministra Dilma Rousseff, que era a ministra da Casa Civil, que tinha a obrigação de levar o plano para o presidente assinar, depois de lido, examinado, achado conforme, foi a responsável pela aprovação primeiro do plano. E enviou para o Lula e o assinou. Houve a reação das Forças Armadas, do clero, da imprensa. Então ela disse que não tinha lido e o Lula disse que não sabia do que se tratava, como sempre. Ele tinha assinado sem ler. Não sabia do que se tratava. Ele nunca sabe do que se trata, o que é, se não ouviu, né? Nunca falou com ninguém. Em 2007, ao final da 13ª reunião do Foro, ficou evidente que o Foro de São Paulo deve atuar para impedir que as forças da direita tenham imperialismo. Só por isso, só pela linguagem, a gente reconhece que o trabalho não é ser. Impedir que as forças da direita do imperialismo recuperem o controle político quase que totalmente perdido na região. Por quê? Porque nós mostramos aí que a maioria dos governos já são socialistas, marxistas, socialistas liberais. Defender os processos de democracia revolucionária em março. Democracia revolucionária em março, democracia revolucionária, progressivismo é a mesma coisa que ditadura do proletariado. Empregar toda a sua força internacionalista e solidária com Cuba e com os governos democráticos, entre aspas, de esquerda. Como se houvesse governo democrático de esquerda. O Lula mandou uma mensagem ao 16º foro realizado na Argentina em 2010. E ele afirma textualmente: as transformações pelas quais passaram a América Latina e o Caribe nessas 2 décadas, muito tem a ver com os debates que realizamos no Foro de São Paulo. Hoje, nossa região vive uma situação radicalmente diferente daquela de 20 anos atrás. Muitos do que nós encontramos no passado, nas reuniões do Foro de São Paulo, como força de oposição, hoje somos governo e estamos desenvolvendo importantes mudanças em nossos países e na região como um todo. Experiências como a Unasul e a Comunidade da América Latina e do Caribe são herdeiras dos debates que levamos ao Foro. Ele não levou ao Congresso Nacional, ele levou
levou ao Foro de São Paulo. O PT, ele não considera que conquistou o poder. Ele considera que conquistou o governo. Ele diz que só terá conquistado o poder na hora em que ou ele continue a permanecer no governo indefinidamente, ou se for substituído por um outro governo que não do PT, né? Que não da mesma ideologia do PT, mas que não tenha condições de reverter as modificações estruturais e ideológicas que o PT tenha feito. Então, vejamos aqui. O PT terá de dedicar-se com mais empenho a organizar as camadas populares, em particular os trabalhadores associados em sindicatos, movimentos populares urbanos e rurais, associações femininas, movimentos de juventude, instituições esportivas e culturais e um sem número de formas criadas por iniciativa das camadas, das classes e camadas populares. Isso é organizar as classes subalternas para a luta de classe, buscando a conquista da hegemonia da sociedade. Isso é, buscando a preponderância moral, intelectual, ideológica e política. A primeira assertiva do documento explicita a necessidade de se instrumentalizar organizações variadas da sociedade civil para que o PT continue o comando. Vejamos o próximo dia 4. Somente com a participação ativa dessas camadas populares, o PT e o governo poderão vencer as resistências dos setores conservadores. Aí, conservador, ele se refere mais à classe média, na sociedade, no Congresso, e inclusive em setores do aparato do Estado, compreende-se forças armadas, colocam as reformas indispensáveis ao plano de desenvolvimento econômico e social e que façam do Brasil, olha aqui o mascaramento, a ilusão, que façam do Brasil um país verdadeiramente soberano, está sujeito ao Foro de São Paulo, independente, está sujeito ao Foro de São Paulo, e com um povo material e culturalmente avançado. A secretária de Relações Exteriores do partido, ainda nesse documento que foi feito para o Foro de São Paulo, na reunião de Caracas, ela é muito esclarecedora. Veja o que ela diz. A conquista do governo não garante a conquista do poder. O objetivo do partido do governo seria, portanto, atuar na alteração da correlação de forças. O que Gramsci chama de correlação de forças? É a correlação de forças dentro da sociedade civil, onde se dá a luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Correlação de forças, ou seja, deslocar a burguesia como classe hegemônica e dominante e transferir o poder em suas variadas formas, político, econômico, cultural, às classes trabalhadoras. Então, tudo isso que o PT hoje faz, políticos assistencialistas, programas, etc. e tal, a organização das classes mais desfavorecidas, tudo isso diz a isso. Então você vê o seguinte, isso se trata, o Bolsa Família, de uma forma, uma política assistencialista, de uma forma de manipulação de uma classe mais desfavorecida. E outra coisa, é uma forma também dele continuar a galgar o governo pela via eleitoral e não uma via violenta, porque eles criaram o maior curral eleitoral que esse país já conheceu, mesmo em se considerando os coronéis antigos do Nordeste e do interior de Minas. São, se não me engano, anualmente 22 bilhões de reais destinados ao Bolsa Família. São 40 milhões de pessoas. Você sabe o que são 40 milhões de pessoas? É mais que um terço do eleitorado brasileiro. Você acha
agora você tem o Bolsa Presídio, você tem não sei o quê, não sei mais quê, não sei o quê. Acha difícil, acha fácil derrotá-los eleitoralmente? Mais ainda, tal reconhecimento é importante para ampliar a consciência, a capacidade de organização, a intervenção social e a luta dos trabalhadores, de modo que a acumulação de forças possa possibilitar a conquista não apenas do governo, mas também do poder. Olha aqui, ó. Consciência, capacidade de organização. Vimos lá naquele dia 4, atrás, organização, não me lembro do que ele falava, de estudantes, organização disso, organização daquilo, etc. É isso aí, é a acumulação de forças, para que ele possa fazer a revolução, se necessário, violenta, para a tomada do poder. E eles todos já têm um braço armado. Se vocês pensam que o MST é o quê? O MST é organizado, formado, conscientizado como uma força para a luta armada. Nos acampamentos do MST existem cartilhas de guerrilha. A figura de Che Guevara é venerada. Eu comandei uma ANE no centro de ação do MST, Cruz Alta. Tive a oportunidade de visitar acampamentos, não como general, mas como um civil que estava passando por lá. Há escolas de formação que fazem doutrina, que fazem a doutrinação ideológica de meninos, de rapazes. Isso está acontecendo no país. E no país inteiro. O MST tem milhares de militantes. E é impressionante como eles têm uma capacidade logística. E em uma manhã eles mobilizam milhares de indivíduos e levam para outro lugar. Essa é a realidade do país que muita gente não quer ver, mas a realidade está aqui. Nós vivemos em casa, nós não queremos ir para a rua, nós não protestamos. Nós ficamos calados, aceitamos calados, não respondemos, não confrontamos. Por que as Forças Armadas já não estão confrontando a situação que está aí? Tinham que confrontar. Não digo confrontar com armas na mão, não. Mas confrontar inicialmente. Olha, isso aqui não é constitucional, não aceitamos. Não estou dizendo que vai para a rua, que vai dar golpe, não é isso não. É confronto, mas com base na lei. Não aceitamos isso. Esse movimento aqui é um movimento machista, leninista e gramscista. Ele está querendo acumulação de força com isso, etc. Tem que conhecer para poder então chegar lá e falar. Eu gostaria então de agradecer aqui a atenção dos senhores, né? E desculpe se sou enfático demais, mas eu trouxe aqui para os senhores a minha verdade. A minha verdade. Não estou dizendo que seja a verdade dos senhores. Os senhores têm conhecimento, os senhores têm um processo de elaboração mental sofisticado, né? E os senhores podem pegar tudo aquilo que foi dito aqui e elaborar mentalmente, concordar ou não comigo. E isso aí é que faz o debate realmente democrático, né? Eu acho que do confronto de ideias é que a gente vai ver a luz no final do túnel. Mas é preciso que alguém levante pelo menos essas ideias, como eu estou levantando aqui. Eu nunca vi ninguém falando numa palestra sobre o Foro de São Paulo ou sobre o Foro Social Mundial. Nunca vi. Eu nunca vi isso tratado em determinados locais que têm a obrigação de tratar dessas coisas. Nunca vi.